porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma honrosa oportunidade poder compartilhar da palavra de Deus numa noite especial, numa noite de celebração, de homenagem, né? E eu me sinto muito feliz e grata a Deus por essa oportunidade. Feliz demais porque não é sempre que eu tenho a alegria de estar muito bem escoltada pelo marido, né? Que está aqui comigo, de ver lá atrás, bem lá no fundo. Ela está achando que eu não vi ela, mas ela está lá no último banco, atrás do meu pai, irmã Terezinha. Uma alegria poder recebê-la também, uma amiga de caminhada, de oração, de obra, né? E temos aí batalhado na presença do Senhor. Ver essas meninas bonitas aqui na frente também, Vanúzia e umas companheiras que nós temos conhecido nessa caminhada. Louvado seja Deus por essa noite e pela companhia honrosa desse povo nobre aqui, ó, na tribuna, e deste povo que está aí assentado na nave da igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 42. Eu vim desta noite aqui com uma palavra da parte de Deus para entregar a você. Você recebe? Glória a Deus. Se você recebe, eu não tenho medo de declarar e liberar desde já uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai virar a página da sua história. Eu vou falar de novo porque eu acho que algumas pessoas não entenderam a mensagem que eu vim trazer nesta noite. Deus vai virar a página da sua história hoje. Aleluia. É noite de renovo e eu tenho aprendido com a palavra de Deus que só precisa de renovo quem chegou ao limite do desgaste. Só precisa de renovo quem está cansado. Eu digo isso porque a palavra renovo, ela significa fazer de novo, ou novo ânimo, né? Então é preciso ter encarado uma batalha para chegar ao ponto de receber um renovo, ou um novo ânimo. E muitos de nós já começamos o ano com expectativas de algo novo, mas faltou um ânimo novo para que a gente possa viver aquilo que Deus já preparou para este tempo. Por isso eu profetizo e o meu coração arde na presença do Senhor, para que você possa receber dele nesta noite ainda o renovo que você precisa pelos desgastes das lutas que você tem vivido. A página da sua história vai virar. Eu creio. Jó capítulo 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 16. E depois disto Jó viveu 140 anos. E viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, farto e velho e farto de dias. Fecha os teus olhos por um instante. Deus, eu apresento a igreja do Senhor diante de ti. E a quem mais nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Não há, Senhor, no céu quem nós temos além de ti. Nesta terra não há ninguém a quem nós queremos senão o Senhor. Por isso contempla, Senhor, aqui os corações sedentos, as almas angustiadas, caídas. Pai, contempla a fadiga da alma, contempla, Senhor, a dor que se oculta, ó Pai,
sonda a mente, esquadrinha o coração e faz com que a sua palavra cumpra o propósito dela, que ela possa atingir o alvo certo. Pai, porque a sua palavra é poderosa, a sua palavra é mais poderosa do que a espada de 2 gumes, para penetrar até a divisão da alma e do espírito, discernir pensamentos e intenções do coração. O poder está na sua palavra e não em mim, por isso eu imploro ao Senhor, para que o poder desta palavra se manifeste diante da sua igreja. E todo mal, Senhor, que tem oprimido o seu povo, o adversário da sua igreja, seja destruído e combatido pelo poder da sua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, nos aquietando diante da sua presença para ouvir o que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, todo ser nascido de mulher, ele só tem 2 escolhas na vida. Ou ele se alia com Deus para vencer, ou ele não se alia com Deus e é derrotado com Satanás. O livro de Jó, especificamente o capítulo em que nós lemos, ele mostra o desfecho de uma saga, de uma batalha espiritual enfrentado por um homem a qual o próprio Deus deu testemunho dele. Nós damos por hábito dizer que Jó foi um homem provado por Deus, né? Mas eu questiono essa nossa afirmação, porque os primeiros capítulos do livro de Jó diz que o Senhor Deus conhecia Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó em um momento em que nas regiões celestiais está havendo uma reunião, e o próprio Satanás, o próprio Deus apresenta a pessoa de Jó a Satanás e dá referências acerca de Jó. Deus mesmo fala a respeito dele. Deus fala que ele é um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que preserva em si a sinceridade. Deus conhece Jó. Não parece fazer muito sentido para mim Deus colocar alguém em prova para saber quem ele é, sendo que Deus já conhece essa pessoa. Por isso, eu compreendo que no momento em que Deus entrega Jó a Satanás, Deus está entregando Jó a Satanás para uma batalha, e não para viver um momento de provação. E bem verdade é que todos nós precisamos triunfar para alcançar a eternidade. Quando Deus entrega Jó a Satanás, para que Satanás possa tocar em tudo de Jó, e depois tentar tocar naquilo que Jó era, o próprio Deus está entregando a Jó uma oportunidade de vencer. O Senhor já derrotou Satanás, isso é fato, e aqueles que são aliados com ele vão vencer por meio da derrota que Deus já triunfou sobre o inimigo das nossas almas. Bianca, por que eu preciso triunfar nesta terra? Eu não estou aqui para conquistar. Eu não estou aqui para conquistar bom emprego, família, um lugar, uma cadeira entre os membros do corpo de Cristo. Isso tudo faz parte da vida, mas não, ela não é toda a sua vida. Essas conquistas não determinam a eternidade para você. Mas o seu triunfo, ela vai determinar o seu tempo eterno. Porque a palavra de Deus diz que ao que vencer, somente ao que vencer, a este receberá a coroa da vida. Portanto, eu não tenho medo de afirmar que Deus estava dando a Jó a oportunidade de triunfar, para que ele pudesse desfrutar não apenas de tudo aquilo que Deus cercou a vida dele aqui com as questões terrenas, mas para que Jó também pudesse triunfar lá na eternidade, pudesse desfrutar das coisas que são eternas e incorruptíveis, aonde o inimigo das nossas almas não pode tocar, não pode usufruir, não pode usurpar, não pode tomar, aonde ele não tem acesso para roubar, para matar e para destruir. O Senhor nesta noite vai dar oportunidade para os crentes aqui, para aqueles que ele conhece, para aqueles que ele sabe quem é, de triunfar nesta terra, para que você possa receber a coroa da vida.
Encare as suas guerras de maneira positiva. Nesta noite o Senhor está te dando a oportunidade de triunfar. O Senhor está te dando a oportunidade de triunfar as suas guerras, as suas batalhas, os seus conflitos. O Senhor está dando para você a oportunidade de vencer o adversário da sua alma. Escolha triunfar nesta noite. Jó carregava em si um medo. Capítulo 3 de Jó vai dizer nos últimos versículos que aquilo que ele temia, aquilo que ele receava, lhe sobreveio, lhe aconteceu. O texto mostra um homem que não baixava a guarda. Ele diz assim: eu não tenho sossego, eu não tinha descanso, contudo me veio esta tribulação. Jó era um homem que preservava o seu revestimento da armadura de Deus. E a evidência de que ele estava galgando o caminho certo, ainda que sob o temor e o terror de uma guerra espiritual, está no fato de que quando o dia mau chegou, ele permaneceu firme e inabalável. O Senhor está nos dando a oportunidade de triunfar. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: escolha triunfar. Meus irmãos, a batalha é ferrenha. A batalha é ferrenha, mas escolha triunfar. E eu quero trazer nesta noite a você o caminho do triunfo, para que você possa vencer as suas guerras, as suas batalhas, para que você possa viver com a coroa sobre a sua cabeça, para que você possa desfrutar não somente daquilo que Deus te cerca de bens nessa terra, mas para que a eternidade esteja dentro de você de tal forma que absolutamente nada do que você perder aqui vai afetar aquilo que você tem em Deus lá na eternidade. Mas tem que triunfar. Aleluia. Jó está diante de uma batalha espiritual e ele tem consciência disso. Satanás num só dia tirou tudo dele. Tirou os bens, tirou a família, tirou as riquezas, tirou a alegria. Não satisfeito com tudo aquilo que ele tirou, ele volta no dia posterior e tira também a saúde de Jó. Jó é aliado de Deus. E o próprio Deus vai dizer que mesmo depois de ter sido tocado em sua pele, ele ainda preservava a sua sinceridade diante do Senhor. Mas há uma diferença entre nós e o inimigo das nossas almas. Ele é derrotado e ele sabe que ele já foi derrotado. Porque Jesus veio para isso e cumpriu essa missão, para destruir as obras do diabo. Mas sabe qual a diferença entre ele e nós? A diferença é que ele, mesmo sabendo que é um derrotado, ele é insistente e perseverante. Ele não para, porque nem que seja para tirar a sua paz, ele vai levar o plano dele adiante. E não satisfeito com tudo que ele já tinha tirado de Jó, agora ele vai tentar tocar naquilo que Jó é. Jó é aliado de Deus e por isso ele está sob a cobertura do sangue. Ele tem a Trindade ao favor dele, Pai, Filho e Espírito Santo o cercam. O próprio Satanás declarou isso: mas tu cercaste Jó de bens. Satanás, ele não tem esse poder, essa comunhão eterna. Então ele vai usar, para continuar atacando Jó, a estratégia da acusação, porque é isso que ele é, acusador. E aí ele vai levar na casa de Jó 3 amigos, entre aspas. Ele não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele tem Bildade, Zofar, esqueci o nome do terceiro. Ele vai usar os 3 amigos de Jó, para poderem passar um período longo, azucrinando a mente de Jó. Lançando acusações, questionando, especulando por que Jó está nessa situação. Jó era um homem que tinha integridade moral, Jó era um homem que tinha credibilidade social. Só que agora, não tendo mais nada e estando no estado deplorável a qual ele se encontra, deixaram de dar crédito àquilo que ele é, por causa do estado em que ele está vivendo. Satanás já tinha tirado tudo dele, agora ele vai tirar também a paz e vai lançar acusações. E vão ficar estes homens soprando nos ouvidos de Jó espíritos de acusação.
Isso vai definhando Jó. Quando você começa a ler os capítulos 4 até o capítulo de número 37, onde cessam todas as conversas, é possível perceber que Jó está em estado de depressão. Jó está desejando a morte. E como Satanás não brinca em serviço, ele não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, arrumou 3 amigos e associou a mulher de Jó nessa jogada aí. A mulher de Jó falou: não dá para você não, marido, amaldiçoa logo Deus e morre. Jó, sabendo quem é Deus, ele amaldiçoa a si mesmo e o próprio nascimento. Ele passa a desejar a morte. Mas como ele tem o temor de Deus, ele não toca na própria vida. E ele vai passar um período de tempo agora lamentando a sua situação. Jó está deprimido. Jó está extremamente abatido na alma. E essa condição abateu ele muito mais do que as perdas que ele sofreu. Porém, nós temos um Deus que dá um basta em toda situação. Deus, o nosso Deus, é o Deus que faz a ferida, e Ele também é o Deus que cura da ferida. Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele entrega para a luta, mas Ele também se coloca na luta e estabelece o fim dela. Satanás disse para Deus: põe a tua mão nele. E Deus falou: não. Põe você a tua mão nele, porque quem está no controle da situação sou eu e não você. Eu crio o mal, diz a palavra do Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando bênçãos e maldição. Eu, o Senhor, faço absolutamente todas estas coisas. É Ele quem está no controle. É Deus quem controla a situação. Até as suas guerras, as suas perdas, não é Deus perdendo o controle de toda a situação. É Deus te mostrando que Ele está controlando tudo, para que você possa triunfar, para que você possa vencer, para que você possa desfrutar da eternidade. Aleluia! Glória ao Senhor. Mas presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que Jó sacrificava todos os dias ao Senhor. Ele tinha uma vida religiosa extremamente disciplinada. Ele tinha disciplina religiosa, ele tinha disciplina devocional. Ele sacrificava dia após dia. Ele era um sacerdote exímio porque ele fazia por si mesmo e também por sua família. Jó, ele conhecia tanto a santidade de Deus, que o temor de Deus e o medo de ofender a santidade de Deus levava ele a antecipar o seu culto e os seus sacrifícios ao Senhor. Ele conhecia a santidade de Deus o suficiente para viver uma vida íntegra. Mas tem algo que ele não conhecia o suficiente. E a gente vai encontrando alguns propósitos em meio às guerras que nós enfrentamos. Nós vamos observar durante todo o diálogo de Jó com os seus amigos que ele não conhecia o poder de Deus o suficiente. Ele sabia sobre a santidade de Deus e isso preservava ele em integridade. Mas ele não conhecia o poder de Deus. E é o poder de Deus que nos move, que nos habilita, que nos capacita, que nos impulsiona, que nos faz viver uma vida com propósito. É o poder de Deus. É por isso que ele disse: eis que derramarei sobre toda a carne do meu espírito, para que a igreja não fique parada, mas se mova, mas guerreie, mas lute pelo seu propósito, mas que triunfe sobre essa terra e desfrute das coisas eternas. É preciso conhecer o poder de Deus para triunfar. Aleluia! E Deus vai revelar a Jó o poder dele. Capítulo 38, Deus agora cala todo mundo e começa a falar com Jó. Vai chegar uma hora que Deus vai calar os seus acusadores. Bianca, o que eu faço até lá? Suporta, persevera. Bianca, eu preciso ter argumentos? Não, você só precisa suportar. Porque na hora que Deus estabelecer o limite, Ele vai aparecer. E quando Deus aparece, Ele se faz notado por todo mundo. Quando Deus se manifesta, Ele se faz notado diante dos olhos. Jó, capítulo de número 38, Deus aparece em meio a um redemoinho e começa a falar com Jó. Jó, capítulo de número 40, ele aparece agora numa tempestade e começa a falar com Jó.
Porque o nosso Deus é assim, Ele se faz notado diante dos olhos. Ele quer ser percebido por você. É por isso que a presença dEle já se manifestou no nosso meio nesta noite, para que você saiba que Ele está estabelecendo o limite das suas guerras. Ele está estabelecendo o limite das suas guerras, para que você também possa triunfar. Aleluia! O remanda labassuine canta rabassou, ele mandai. Alamai, charanda da sorebai. O remanda labassuine mandai. Aleluia! O poder de Deus foi evidenciado a Jó, e ele agora pode concluir mais do que a santidade de Deus. Porque bem sei que tudo tu podes, e nenhum só dos teus planos podem ser frustrados. Quem conhece a santidade e o poder de Deus também conclui que Ele tudo pode, que nenhum só dos planos dEle se frustrarão. Quem conhece o poder de Deus e a santidade de Deus anda alinhado, porque o poder de Deus anda alinhado com a sua santidade, e a sua santidade manifesta o seu poder, para que você não viva como um qualquer nessa terra, para que você não viva daquilo que você sente, mas daquilo que você sabe. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum só dos teus planos podem ser frustrados. Meu irmão, você não vai triunfar se você continuar dando lugar às coisas que você sente. Jó sentia muitas coisas, inclusive vontade de morrer. Mas o que preservou ele até o ápice do momento em que Deus se manifesta e dá um basta na guerra espiritual a que ele enfrenta, não é o que ele sentia, é aquilo que ele sabia acerca de Deus. E o que ele sabia? Ele sabe que Deus tudo pode. Se você em depressão, com transtorno de ansiedade, angustiado, com medo, com aflição, se você mesmo sentindo todas essas coisas, ainda souber quem é o seu Deus, estas coisas não vão te destruir. Aleluia! O remanda é preciso saber quem é este Deus poderoso. É preciso estar convicta de quem Ele é. Aleluia. Não deixe os teus sentimentos sabotarem o processo. Não deixe os teus sentimentos te derrotarem nesta guerra. Se alimente daquilo que você sabe acerca de Deus. Pensei, mas ele não sabia só isso não, ele também sabia outra coisa. Eu sei, ele disse. Eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará sobre a terra. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele já destruiu as obras do diabo, para que você possa triunfar. Eu sei que você não está desamparado. Aleluia! Glória ao Senhor! Chegou o tempo de triunfar. Chegou o tempo de você triunfar. Bianca, como eu vou triunfar? Primeira coisa, Jó vai nos ensinar que para triunfar é necessário se aproximar da palavra. Jó ficou muito tempo ouvindo homens, ouvindo amigos, mas quando o Senhor apareceu para ele no meio de um redemoinho, mesmo sendo uma aparência tão terrível e assustadora, ele se aproximou dele, para que ele pudesse ouvir o que Deus tinha a lhe dizer. E sabe o que aconteceu? Quando Jó se aproxima de Deus e da sua palavra, ele agora sai do limite da superficialidade religiosa. Tudo que Jó sabia sobre Deus eram sacrifícios. Ele sabia oferecer culto com sacrifícios a Deus, mas ele não sabia entrar na presença de Deus sem um sacrifício. E sabe o que acontece a este ponto da história dele? Ele não tem mais um bezerro, um touro, ele não tem uma pomba para oferecer culto ao Senhor, porque ele está falido. Lhe foi tomado tudo. Ele não sabe como entrar na presença de Deus,
Mas quando o Senhor quer entrar na vida de alguém, Ele encontra essa pessoa no caminho. E Ele se manifestou a Jó. Jó não tinha nada para oferecer ao Senhor, mas ele se oferece a Deus e fala: Senhor, os meus ouvidos estão abertos para te ouvir. E a esse ponto agora, ele já não conhece mais apenas o Deus da sua religião. Ele diz: eu sabia, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora que eu estou perto de ti, agora os meus olhos já podem ver o Senhor. É tempo de triunfar e além da religiosidade, sair da superfície litúrgica e entrar na presença dele com ousadia, com intrepidez, porque o véu foi rasgado. Aleluia. Jesus é o Logos. João disse que Ele é o Verbo. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra que desceu do céu. E diz a palavra que Ele está num culto, num sábado pela manhã. Lucas capítulo 13. E Ele avista uma mulher lá em cima, na galeria, por detrás de um véu. E Ele vendo-a, Ele chama ela adiante. E ela vem para perto do Logos. Ela vem para perto da palavra. Diz a Bíblia que Ele lhe impõe as mãos. E a palavra de Deus diz ali, quando você estuda mais aprofundadamente o texto, que ao colocar as mãos sobre a mulher, impondo-lhe as mãos, Ele estava desamarrando ela do cativeiro a qual ela vivia. Ela está vivendo sobre um espírito de enfermidade, ou seja, um espírito de fraqueza, um espírito, um sopro, foi lançando sobre os ouvidos dela palavras de acusação, palavras de desânimo, que colocaram ela em estado de prostração, afetando a sua alma e também o seu corpo. Mas quando a palavra se manifestou, e ela, ouvindo o apelo de Jesus, chegou perto dele, ele lhe impôs as mãos e diz a palavra, que imediatamente, não foi amanhã, não foi depois de amanhã, não foi imediatamente, ela se endireitou, porque se aproximou da palavra. Chega mais perto de Jesus nessa noite. Se você quer triunfar, chega mais perto dele. Segundo ato para o triunfo, é preciso ter um ato de humilhação na presença do Senhor. Por isso me abomino, disse Jó, e me arrependo no pó e na cinza. Muitos de nós queremos exaltação, porque Jesus disse que os humilhados são por Ele exaltados. Mas nós não compreendemos com clareza o princípio das palavras de Jesus. Pois o que Jesus está dizendo é que aquele a quem Ele exalta não é quem se sente humilhado. Ele exalta a quem se humilha. Sabe por que nada aconteceu ainda com tudo que você sente, com tudo que você ouve, com todas as calúnias que você enfrenta? Porque você não compreendeu o princípio da exaltação. Não é o quanto você é humilhado, mas é o quanto você se humilha na presença do Senhor. Pode falar um negócio? Nada aconteceu na vida de Jó enquanto os amigos dele estavam caluniando e acusando ele. Nada aconteceu. Ele só sentiu humilhação. Mas quando ele se abominou no pó e da cinza, quando ele mesmo, por sua própria vontade, se humilhou na presença do Senhor, aí sim o céu se abriu para exaltar aquele que se humilhou na presença do Senhor. Enquanto o seu ego for grande, enquanto a sua vaidade for extrema, você não vai experimentar este triunfo. O Senhor está dizendo: coloca diante de mim a sua dor e humilha ela na minha presença. Humilha os seus pecados na minha presença, e os seus pecados não te humilharão mais. Humilha a sua carne na minha presença, e você não será mais humilhado pelas vozes que te acusam. Humilha na minha presença, e haverá triunfo na presença do Senhor. Aleluia! Terceiro e último ato para você triunfar. E agora você nem vai querer glorificar, porque o terceiro ato, o que destrava tudo, é o ato da renúncia. O texto diz que foi quando Jó orava pelos seus amigos, que o Senhor virou
o cativeiro de Jó. Sabe quais são esses amigos? Aqueles mesmo que sentaram com ele no pó e na cinza para encher a mente dele, o coração dele de amargura. Mas o Senhor falou que quando Jó renunciou às suas amarguras e ofensas na presença do Senhor e intercedeu pelo bem dos seus amigos e não pelo mal, ele não fez mandinga, ele não fez macumba, ele orou e falou: Senhor, perdoa os meus amigos, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele renunciou à sua dor, à sua angústia, às suas amarguras e colocou os seus ofensores na presença do Senhor, destravou tudo. O triunfo chegou e Jó rompeu na presença do grande ao sol. Aleluia! Glória a Deus! É noite de triunfar! É noite de triunfar! Aleluia! Como você pode querer se manter na sua postura dura, sabendo que tem um Deus que se esvaziou de toda a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, renunciou ao seu trono e trocou a coroa pela cruz, para que você tenha vida. Como você pode negar a alguém aquilo que você recebeu de graça? Como? Senhor, disse Jesus, ao ensinar os teus discípulos a orar: perdoa-lhes, perdoa os meus ofensores, perdoa, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo os meus ofensores. Entenda a dinâmica do reino de Deus. Tem que perder para ganhar. Se não perde, não triunfa. Se não pega a cruz e vai na carona de Jesus, não triunfa. Se não renuncia às suas vontades, o seu ego, o seu orgulho, não triunfa. Você pode sair daqui hoje vitorioso sobre essa guerra que você tem enfrentado. A escolha é sua. Deus destravou tudo na vida de Jó quando ele escolheu se aproximar da palavra, se humilhar na presença do Senhor e renunciar a Deus, a vida dos seus ofensores. Pode falar um negócio? Jó viveu cerca de 210 anos. Os primeiros 70 anos da vida de Jó foram de triunfo, foram de conquistas, perdão. Conquistou bens, família, amigos. Ele conquistou credibilidade social. Ele conquistou o sacerdócio dentro da sua própria casa. Mas aos 70 anos o inesperado lhe sobreveio, porque tinha chegado o tempo de Jó triunfar e vencer. Segundo estudos, as lutas de Jó duraram cerca de 1 ano, não mais do que isso. Passado este tempo em que ele venceu essa grande batalha espiritual, ele viveu mais 140 anos, porque eu tenho dito que o nosso Deus sabe compensar toda a dor. Preste atenção, porque eu estou encerrando aqui. A menor parte da vida de Jó, a parte mínima, foi de dor. Foi só a menor parte, mas Bianca considera que ele perdeu filhos. Foi uma dor que era impossível de ser afagada. Isso para quem vive com pensamento no mundo. Isso para quem não triunfa com Jesus. Isso para quem não é aliado de Deus. Para Jó não, porque a Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia diz, acertei? A Bíblia diz que depois disso, o Senhor deu muitos dias para Jó, dias fartos, abundantes. Sabe por quê? Se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, nós temos um Deus que dá vida e vida com abundância. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai superadicionar dias aos dias em que Ele te entregou a luta. Entenda que as suas lutas e as suas guerras são simplesmente uma oportunidade para você triunfar, para você preservar a coroa que lhe foi dada em Cristo Jesus. Deus está te dando a oportunidade para que Ele coloque por você o inimigo das suas almas
no lugar em que Ele já estabeleceu, debaixo da planta dos pés do Senhor. É debaixo da planta dos pés do Eterno que o inimigo vai ser colocado. Triunfe, porque Ele já tem o lugar dele e você já tem o seu lugar estabelecido em Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E eu encerro aqui. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: os sofrimentos e todos os sofrimentos que você já viveu na sua vida, eles não estabelecem o fim do propósito que Deus tem com você. Pelo contrário, eles estabelecem um novo tempo, um novo começo, o tempo do renovo. Todo desgaste sofrido no meio da guerra vai vir acompanhado de renovo, porque Deus virou o cativeiro dele e superabundou. Deus multiplicou ainda mais sobre tudo aquilo que ele tinha. Bianca, Deus deu 20 filhos a Jó, não porque filhos não se substituem, mas Ele deu filhas tão bonitas quanto as primeiras, porque Ele é assim. O nosso Deus arrasa sobre aqueles que triunfam, e Ele faz com que toda dor seja compensada, porque aqueles que o têm são consolados, e o Espírito Santo, o Consolador, continua cumprindo a sua promessa a tempo e fora de tempo. Creia, meu irmão, que a vontade de Deus não te levará a lugares em que a graça não possa te proteger. O Senhor sabe o que está fazendo. Triunfe sobre as suas guerras, se alie com o Senhor seu Deus e seja renovado de todo o desgaste provocado pelas suas lutas. Seja compensado de toda a sua dor. Eu profetizo que a página da sua história vai virar. Decida isso hoje, em nome de Jesus. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade, em nome